Posicionamento global. Bom, aqui eu vou fazer apenas um pequeno retorno aqui ao SciConta, porque tem uma ligação que eu cadastrei o posicionamento global, que é a ligação número 1. Ó, aqui ela tem as coordenadas cadastradas. Se eu clicar no Google Earth aqui, ele vai abrir e vai posicionar em que posição, em que momento, em que local, qual é a ligação. Vai posicionar no mapa do Google Earth quem é essa ligação de água. Claro que vai depender muito da resolução, mas teoricamente, nesse caso, nesse exemplo com aquelas coordenadas, está aqui a posição da residência. Tá? Isso aqui depois eu vou voltar de novo nesse assunto aqui. Por enquanto, só para ter aqui o que seria esse posicionamento global. Os dados da rede. Bom, aqui é uma vinculação feita da ligação de água com um outro sistema, que é o Sinucad, aonde você tem a planta de geoprocessamento e georreferenciamento. No caso, esta ligação, que tem essas coordenadas que nós vimos agora há pouco aqui embaixo, ela tem uma rede de água que passa, que é em PVC, que tem um diâmetro, que tem uma profundidade do cano, que tem uma metragem e tudo mais. Todas essas informações estão vinculadas com a planta gráfica. Se eu colocar aqui visualizar o trecho, ele vai trazer de novo a planta, mas o trecho em que aquela ligação se encontra. Por exemplo, essa ligação ela está aqui, ó. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, ó. Não está posicionado aqui. Por exemplo, ligação número 731, o nome e tudo mais, os dados tudo, da ligação, e ela está localizada nesse trecho que vai da garra 189 até a garra 190. E os dados do trecho é um PVC de 60, rede de água, trecho, o local, a rua, da rua X até a rua Y, no caso da travessa Doutor Pioneiros até a Presidente Tancredo, tubo PVC, diâmetro, as informações daquele trecho. Esse trecho subentende-se como trecho a posição entre uma rua e outra rua, entre duas ruas, de uma mesma avenida, por exemplo. Claro que a rede tem muitos outros trechos, mas o trecho em que esta ligação se encontra é exatamente este. Depois nós vamos voltar de novo a essa questão. Vou fechar aqui a rede. Existe também um sistema aqui de arquivamento de arquivo morto. O que seria isso? Bom, faturas pagas, leituras, históricos, quando eles têm muito tempo já de processamento, não tem por que ficar guardando nos arquivos principais. Então, por exemplo, todo mês roda-se a rotina que pega lançamentos que já estão no sistema pagos, por exemplo, há mais de 1 ano, 2 anos, vai para o arquivo morto. Continua-se tendo a pesquisa, por exemplo, temos aqui ó, os históricos do arquivo morto. Por exemplo, se eu colocar aqui, aumentar o período, ó, tem desde 2019 e aí por diante. Mas os históricos, que é o arquivo principal, ele fica mais enxuto, mais leve, mas com um período menor de abrangência, mas o arquivo morto contém todo o restante das informações que foram aliviadas do arquivo principal. Tá? Da mesma forma, vale o consumo, também tem aqui arquivo morto, as leituras. E as faturas pagas também têm o arquivo morto. Por exemplo, nessa ligação, ele tem vários pagamentos aqui que já estão em arquivo morto. E tem vários que ainda estão aqui no sistema principal. Ambas as informações referem-se a faturas efetivamente pagas, mas apenas aonde elas estão. Já estão praticamente num arquivo morto, que é o descarte, mas não eliminados, e o arquivo de consulta principal, que normalmente seria 1 ano. Normalmente as informações mais oficiais e mais necessárias são a daquele ano, daquele período de 12 meses. E o restante, se precisar consultar, arquivo morto.
As faturas devidas são aquelas que estão ainda em aberto, ou seja, dependentes de pagamento. Aqui, por exemplo, nós temos um parcelamento que foi feito, a tarifa de água Parse, 2 e 2, que é a parcela 2, e aqui a parcela juro e multa, que foi lançado por algum pagamento efetuado fora do vencimento, que muito provavelmente tenha sido este aqui, ó, 31/10, 9/11, algum pagamento aqui foi efetuado fora do vencimento, que gerou para o mês 10 juro e multa por atraso de pagamento, né? Bom, indicação de processo de cobrança judicial. Esse aqui é aquele item que eu comentei, ou seja, uma vez que haja uma entrada de processos de cobrança, é preciso indicar quais são as faturas e qual a ligação que está com esse processo em andamento. E aí essas faturas e esses valores que forem cobrados judicialmente ficam bloqueados. Eles não há permissão nenhuma para ninguém fazer alteração, baixa, pagamento, mas apenas consulta. No momento em que isso passa pelo transitado e julgado e tem uma sentença, é preciso daí efetuar a retirada do processo, por fato de ter sido já decidido o que vai ser feito, e a partir do momento em que retirado, aí dar-se as sequências nas ações necessárias. Por exemplo, se a pessoa efetivou o pagamento, se foi considerado, por exemplo, que a pessoa não deve, aí vai se tomar as providências administrativas com base na decisão judicial. Mas uma vez retirada do processo, essas faturas podem ser e podem sofrer esses processos normais administrativos, que, por exemplo, para o pagamento, para o estorno, para a baixa e assim por diante. Enquanto elas estiverem inscritas no processo judicial, não é permitido fazer absolutamente nada com essas faturas, só consultar. Tá? Aqui no Sai Conta. Tá, voltando aqui de novo ao balcão. Vou colocar ali de novo a ligação 456. Eu já aqui também o posicionamento global, também se fosse a ligação número 1 que eu comentei lá, que eu consultei no Sai Conta, também daria a posição, a mesma tela do Google Earth. Simulador de consumo, lançamento e restituição antes. Existe uma situação que o sistema também prevê, que quando, por algum motivo, não vem ao caso por quê, vou pegar outra ligação. Justamente a 456 não tem nenhum pagamento. Mas o que acontece? Se fosse uma ligação que tivesse algum pagamento que foi pago 2 vezes, é uma situação que acontece com frequência, e é preciso registrar no BDA, é preciso enviar para o Tribunal de Contas, é preciso entender que aquilo é uma receita. Independente do que você vai fazer com aquele valor que foi pago em duplicidade, aquele valor é uma receita. Só que nós adotamos a seguinte situação. Por exemplo, aquele valor que a pessoa pagou 2 vezes, a primeira vez é uma baixa normal. A pessoa realmente estava devendo, efetuou o pagamento. Mas a segunda vez, o segundo pagamento, por algum descuido, por alguma situação, ela foi lá, pegou uma fatura que estava na gaveta, foi lá e pagou. Bom, nós vamos registrar esse pagamento, ele vai ficar no BDA como efetivamente pago, só que nós vamos guardar essa informação lá nos históricos, no fixo, para que ele seja devolvido como restituição, a tarifa de água de restituição, seja devolvido na medida em que haja faturamento. Digamos que aqui a pessoa pagou uma fatura de R$120 na segunda vez. A partir do mês
1 do 9, que aqui eu estou com o mês de competência 9, o sistema vai registrar a devolução desses R$ 120. Como que isso seria feito? Bom, se ele teve uma tarifa, um consumo que gerou uma tarifa de R$ 20 num determinado mês, no mês 9 ou no mês 10, por exemplo, o sistema vai devolver 20. Vai lançar lá, tarifa de água 20, restituição 20. Valor da fatura, 0. E vai guardar 100 para o mês seguinte. E assim sucessivamente até que o valor de 120 seja quitado, devolvido, integral. E não há necessidade da pessoa fazer nenhuma solicitação. Basta o arquivo que vem do banco, ou a baixa manual, ou qualquer caminho em que esteja sendo efetuado a baixa, o sistema vai identificar o segundo pagamento e vai relatar e vai trazer para quem estiver na administração o procedimento que a pessoa tem que adotar, que é lançar essa restituição da forma, por exemplo, como eu estou fazendo aqui agora. Ele registra o pagamento e guarda um crédito. Esse usuário aqui ficaria com esses R$ 120 de crédito. Tá? Esse crédito só vai deixar de existir quando ele chegar a 0. Se o valor de uma fatura é superior ao crédito, ele lança o crédito e cobra a diferença. Se é inferior, ele lança, zero e deixa para o mês seguinte a diferença. Tá? Então, esse aqui seria o sistema de baixa. De baixa não, desculpe, o sistema de balcão. Balcão para uso principalmente no atendimento feito ao consumidor. Bom, outro sistema aqui seria a baixa. No sistema de baixa, eu tenho a remessa para o banco. Por exemplo, aqui eu faria a remessa, por exemplo. Por exemplo, aqui tem 2 bancos, tem o Banco do Brasil e vou gerar remessa, por exemplo. O sistema está buscando todas as faturas daquele mês 9 para aqueles determinados bancos que têm o convênio. No caso, não encontrou ninguém, porque provavelmente já está tudo baixado. E já colocaria aqui para gerar o arquivo. Já estaria tudo aqui lançado, o valor total, e geraria um arquivo de remessa para cada um dos bancos. No caso, Caixa Econômica, um arquivo, Banco do Brasil, outro arquivo. Esse seria a remessa para débito em conta. As informações que efetivam o número da conta, está lá tudo no cadastro de usuários, o cadastro de ligações. O convênio do banco tem uma rotina própria, onde você cadastra o banco e diz qual é o número do convênio. Conforme aqui no caso, no exemplo aqui tem 2, a Caixa Econômica e Banco do Brasil. E todas as faturas que estão marcadas com débito em conta, com o número da conta corrente, elas são levadas para esses arquivos correspondentes a cada um dos bancos, com os valores das faturas que estão lançadas e criadas e geradas para aquela determinada ligação, com os vencimentos programados e que estão no sistema. O retorno é exatamente o inverso, né? Nós teríamos aqui, por exemplo, eu não tenho nenhum arquivo de retorno aqui para processar, mas localizaríamos em uma determinada pasta. Por exemplo, pegar aqui retorno, vamos ver se tem. Remessa, retorno. Tem um arquivo aqui. Ele processaria esse arquivo e neste arquivo estaria que é um arquivo que foi gerado pelo banco, que é o retorno do banco, estariam geradas todas as baixas efetivadas com base naquele arquivo de remessa e com os vencimentos programados, toda a remessa o retorno dessas efetivações. Nesse caso, se todas as faturas foram processadas com sucesso, debitadas com sucesso, viria o valor sem nenhum código de ocorrência e seriam, no momento em que eu processasse o retorno, estariam baixados no sistema, independente de quantidade.
Caso aquelas que tivessem algum código de retorno, por exemplo, insuficiência de saldo, essa informação ficaria registrada, identificada e a baixa não seria efetuada. Aí o SAMAI saberia que o retorno teve algum insucesso na efetivação. A questão da baixa também, existe uma outra possibilidade que eu vou comentar, mas só por uma questão só de levantamento. Existe também a possibilidade de uma baixa manual, assim como tem lá no SciConta. Informa o agente, informa a ligação, marca a baixa, a rotina praticamente é a mesma e confirma. Mas, vamos dizer assim, com a efetivação dos convênios com os bancos e com agentes arrecadadores e com a agência virtual, isso se reduz a umas necessidades muito específicas, muito bem localizadas, determinadas, mas existe a rotina para isso também. Manutenção das baixas, por exemplo, todas as baixas elas vêm para um arquivo e elas ficam aqui aguardando a atualização. Por exemplo, se tiver uma baixa que já estava paga, ele vai vir aqui para você fazer uma restituição, né? Vai vir os valores aqui, você faz a restituição imediatamente aqui mesmo no programa de baixa. Se por acaso, por exemplo, tem uma fatura que o valor não bateu, ou seja, o código de barras estava dizendo que era R$10 e por algum motivo houve alguma alteração no meio do caminho e a fatura agora é 12. Não baixa, ele fica aguardando você decidir o que vai fazer, se você corrige, se não. Agora, todas as faturas que, por exemplo, retornaram do banco, retornaram do agente arrecadador ou retornaram da agência virtual, que não tiveram nenhum tipo de situação, elas são automaticamente baixadas no momento em que você clica no atualizar. Pix. O sistema tem aqui o cadastro de chaves Pix, onde você informa para o sistema quais são os chaveamentos e quais são as chaves que o SAMAI tem lá no cadastro, qual é o número do convênio, quem é o banco. E esses dados são gerados lá no QR Code, e esse QR Code passa a ser disponível na fatura e lido em qualquer unidade bancária do Brasil, né? Independente de ter ou não convênio com o banco que o SAMAI tem o convênio de Pix. Nós utilizamos aqui o Pix estático. Por que o Pix estático? Porque o Pix dinâmico depende de você enviar para o banco e receber a chave do banco, a credencial do banco. E se você está lá na rua, emitindo a fatura no portão, não dá para fazer isso. Então, o estático, você imprime ele como se ele fosse um código de barras normal, ou seja, sem necessidade nenhuma de enviar nada para ninguém. Você imprime e depois aquele QR Code que você imprimiu já tem as informações necessárias do convênio e o convênio trata o QR Code como válido e faz a baixa. Então, não é preciso de nenhum tipo de envio para o banco, para o banco enviar uma credencial. Tá? A diferença do dinâmico é que o dinâmico ele envia para você uma credencial e você pode pôr validade no código de barras. Não é o caso dos SAMAIs. Por quê? Porque as faturas não têm prazo de validade. Elas podem ficar em poder da pessoa por 1 ano, e daí, de repente, ela quer resolver e vai lá e paga. Ela vai pagar o valor original da fatura, só que o juro e multa vai vir no mês seguinte. No caso do estático, funciona exatamente do mesmo jeito que o código de barras de guia. Paga a qualquer momento, independente de prazo e quando a pessoa decidir pagar. Agora, a diferença é que no retorno, o sistema vai verificar se pagou dentro ou fora do vencimento. E se pagou fora do vencimento, vai calcular juro e multa e lançar na fatura seguinte. Bom, esse aqui seria a rotina, o programa de baixa.